Saúde a igreja, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Convido os irmãos a abrirem nossas Bíblias na carta aos Gálatas, no capítulo 3, Gálatas, capítulo 3, nós vamos ler do versículo 15 ao versículo 22. Gálatas 3, do 15 a 22. Gálatas, capítulo 3, do versículo 15 ao versículo 22. Amém? Vamos encontrar? Amém. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas 3, 15 a 22. Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei, que veio 430 anos depois, não a pode advogar, de forma que venha a desfazer a promessa. Porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser a lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Vamos orar? Fechar os nossos olhos? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra lida, e lhe pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ilumine, para que possamos compreender a tua palavra. Ó Pai, fala aos nossos corações, nos instrui segundo a tua vontade, Senhor, que o Santo Espírito possa estar nos capacitando a compreender a tua palavra que o Senhor tem deixado registrado para nós. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, guie os nossos passos, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Então Paulo segue falando aos Gálatas, e conforme nós meditamos anteriormente, ele traz primeiro aos judeus o exemplo de Abraão. E depois de apresentar Abraão, meio como que um convencimento, porque todo judeu ele tinha ali uma fixação muito grande em Abraão. Abraão, pai da fé, tinha um orgulho muito grande em se apresentar como filhos de Abraão. E Paulo vem meio destroçando o seu orgulho, dizendo: olha, quem são filhos de Abraão são aqueles que têm a mesma fé em Abraão. E seguindo esse mesmo raciocínio, a confrontar esses que apresentavam o evangelho distorcido diante da igreja ali em Gálatas, ele não fica somente afirmando sobre a pessoa de Abraão, mas ele vem dos próximos ídolos dos judeus. Eles não admitiam que adoravam qualquer outra coisa, mas ao tratar a lei, eles tratavam com uma certa idolatria. Eles consideravam que a lei era tudo, e igualmente nós trazendo aos nossos dias, há muitas pessoas que têm perdido tudo aquilo que Paulo tenta resgatar dentro da carta aos Gálatas. A noção da fé como ponto central da nossa vida com Deus. É Cristo e o seu sacrifício na cruz, aquilo que importa antes de qualquer coisa.
Mas aqueles homens, eles visitavam as igrejas e tentavam dizer que não era suficiente esta fé, esta graça não era suficiente, era necessário que a lei fosse observada. Então Paulo diz: se vocês baseiam tanto assim o seu pensamento na lei, então vamos falar sobre a lei. Nós encontramos primeiro, ele vai começar no versículo 15 do texto que nós lemos, trazendo um princípio que era conhecido de todos ali, o princípio do testamento. Era um juramento que diz: irmãos, eu falo como homem. Quer dizer, vamos raciocinar aqui, sem envolver o Evangelho ou o conhecimento da palavra. Vamos pensar como pensam todos os homens. Como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou acrescenta coisa alguma. No 15, versículo 17, vai dizer: e digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não a pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança provém de lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus concedeu gratuitamente a Abraão. É providencial, como Paulo escreve aqui no capítulo 3, logo depois de falar da figura de Abraão. Ele vai pegar a lei e vai dizer: vocês gostam muito de Abraão, vocês gostam muito da lei, mas Abraão viveu antes da lei. Ele vem mostrar que a promessa de Deus ela é anterior a uma série de ordenanças que nós encontramos na palavra de Deus. O título aqui, Paulo, ele coloca um tempo determinado de 430 anos, o qual é citado, que é o tempo que ele calcula entre Abraão e Moisés, quando este escreveu a lei. Ele diz: olha, a promessa veio antes, 4 séculos antes Deus prometer a Abraão. Quando nós voltamos lá para o texto de Gênesis, onde Deus faz a promessa a Abraão, por volta do capítulo 12, nós podemos perceber Deus dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Era uma promessa abrangente e uma promessa que decorria de fé. A palavra vai falar sobre Abraão. Se nós formos lá para Hebreus, vamos ver a palavra dizendo que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E o grande problema, o qual nos leva a meditar em Gálatas hoje, é porque há muitas pessoas que buscam da mesma forma que aqueles ali apontavam para os cristãos em Gálatas, uma salvação por meios próprios, ou tentando validar através daquilo que vem depois. Assim como a lei, muitas coisas que são apresentadas hoje como meio de salvação, na verdade elas vêm depois. Elas são coisas que vão acontecer depois. Certa vez, estudando ali sobre salvação pela fé em Cristo Jesus, quando a gente pergunta, todo mundo diz que acredita na salvação pela fé em Cristo Jesus, mas na prática nós fugimos muitas vezes disso, porque a gente quer fazer alguma coisa. As pessoas, elas vão às igrejas, elas leem a Bíblia procurando um meio, uma cartilha, uma receita, algo que eu preciso fazer para agradar ao Senhor. O que eu preciso fazer na minha vida? As pessoas ainda entendem na sua mente que servir a Deus, que ter salvação é quando eu vou para a igreja, só que ele não considera a igreja como um lugar de reunião, é quase como um clube. Um clube no sentido de exclusividade. E ali eu entrando, eu vou aprender como eu posso agradar a Deus para ter salvação. E eles acabam fazendo a mesma coisa que esses homens faziam, só que no sentido um pouco diferente, trocando a ordem das coisas, colocando a lei, no caso deles, as ordenanças, os sacrifícios, tudo aquilo que era ordenado fazer do culto a Deus, escrito por Moisés, à frente, como vindo antes da promessa. É como se a salvação ela só alcançasse, no caso deles, a nação de Israel, depois que eles se tornaram observadores da lei. Por quê? Porque na sua história eles tinham
enfrentado muitas consequências do desobedecer a Deus. Mas igualmente hoje as pessoas acreditam que ele entra na igreja e aí depois ele vai aprender o que deve fazer para ir ser salvo, e é uma completa inversão de como as coisas funcionam biblicamente falando. Porque quando nós olhamos a palavra, especialmente o apóstolo Paulo, nós lemos lá em Efésios, e Efésios capítulo 2, ele é um dos textos principais a falar sobre isso. A salvação, ela vem primeiro, nós somos alcançados por Cristo primeiro. É mais ou menos assim: primeiro eu sou salvo, aí depois vem a lei, e eu como salvo observo a lei para agradar aquele que me salvou. E aí a lei vai me ensinar a adorar e agradar aquele que me salvou. Parece algo muito sutil, mas é de extrema importância. Nós estamos deixando para trás. Paulo vem falando no versículo 15, no modelo do testamento, como o testamento humano, fala: uma vez que aquilo é ratificado, que é assinado, que é feito o contrato, ninguém pode mudar. Isso era um modelo de contratos que existia entre reis. Eles faziam seus rituais, eles apertavam as mãos, sacrificavam animais para poder selar um tratado de paz, onde eles se comprometiam a um não atacar o outro enquanto vida tivesse. Mas uma vez que esse acordo era selado, ninguém podia vir dizer: eu estou mudando o acordo. Tentar mudar o acordo era quebrar o acordo. Se um dos dois reis dissesse: não, eu não vou fazer mais isso aqui, vamos mudar, ele não está mudando. Não é uma pequena alteração, ele está quebrando o acordo. E esses são os termos que Paulo traz no versículo 15. Uma vez que uma aliança humana, está falando de homens, ela é ratificada, ninguém pode revogar. E no versículo 17, ele vem dizer: olha, essa aliança ela foi confirmada por Deus. Lá em Gênesis, Deus chama Abraão, faz aliança com Abraão, manda Abraão sacrificar animais, cortar ao meio, e sela uma aliança com Abraão, onde ele prometia que os filhos dele seriam como as estrelas do céu, e deles seriam abençoados todos os povos da terra. Deus selou a sua aliança com Abraão e deu as provas do seu selo. Deus confirmou tudo através do sacrifício, através do sangue, através da sua demonstração, sua presença na forma de uma bola de fogo naquele momento. Se Deus selou um acordo, não seria o acordo de Deus muito mais importante, muito mais forte e muito mais ainda imutável do que um acordo que era feito por homens? Se o acordo dos homens não podia ser mudado, quanto mais o trato que foi feito pelo próprio Deus. Então, quando Paulo vem aqui falando da lei, ele vai dizer: olha, a lei ela já começa perdendo poder naquilo que vocês falam. Por quê? Porque a promessa de Deus veio antes da lei. A promessa de salvação veio antes da lei. E aqui ele se dá ao trabalho de falar simplesmente da situação de Abraão. Por quê? Porque aquelas pessoas que o desafiavam eram judeus. Para eles o começo de tudo estava errado. Mas hoje nós podemos chegar isso dentro do próprio Antigo Testamento, e podemos ver que lá em Gênesis, já no capítulo 3, versículo 15, logo depois da queda, o que nós chamamos na teologia de proto-evangelho, ou semente do evangelho, nós vemos que Deus já faz uma promessa de redenção aos homens lá no Gênesis, antes de todas essas histórias, dizendo que ganharia um descendente da mulher e esmagaria a cabeça da serpente. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Assim, o trato, a salvação, o acordo de Deus, a promessa de Deus, ele vem antes, muito antes de qualquer dessas ordenanças, serve simplesmente para nos instruir, para nós aprendermos a respeito de Deus. Mas nós precisamos entender, e é justamente aqui que ele vem trazer para nós, que há uma escolha. O versículo de número 18, ele vai dizer que se a nossa salvação é pela lei, ela já não é promessa. E aí, se não é a promessa, nós não a temos hoje. As pessoas, elas buscam salvação na lei, mas querem ser salvos pela graça.
falam que vivemos o tempo da graça, mas exigem obediência à lei para conceder salvação. Acreditam que se ganha e se perde, falam de pessoas que se afastam, precisam lutar para poder merecer de novo, quando o merecimento nunca esteve em nós. Mas ele diz no versículo 18: se a herança proviesse da lei, já não era pela promessa, mas a promessa foi aquilo que Deus prometeu gratuitamente a Abraão. Paulo vai trazer para nós que a lei, que as ordenanças, os sacrifícios, os cultos e tudo aquilo que nós podemos fazer para agradar a Deus, não é que ele seja totalmente perdido ou que seja algo pecaminoso, mas se nós entendermos que são coisas que vêm depois da salvação, nós caímos em total desespero da nossa vida e da nossa alma, porque achamos que podemos, pela força do nosso próprio braço, conquistar o favor de Deus, quando Deus está com suas mãos estendidas para nós, quando Ele está já nos aguardando, porque Ele já prometeu, porque Ele já concedeu, porque Ele já fez aquilo que era necessário para nos salvar. E quando nós tentamos complementar o seu sacrifício, nós perdemos tempo que poderíamos estar adorando, glorificando e agradecendo aquilo que pelo seu sacrifício na cruz nos salvou. Segundo lugar, se a lei ela veio depois, a promessa é algo que vem antes, essa promessa ela tem uma figura central: Cristo Jesus. No versículo de número 16 ele vai dizer: as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, mas porém de um só, ao teu descendente, que é Cristo. Aqui eu acho interessante que esses textos eram textos que traziam discussão quando estavam no seminário. Então os alunos questionavam o professor. Por quê? Paulo está aqui em Gálatas citando o Antigo Testamento e dizendo: olha, aquilo que estava escrito lá quer dizer isso. Olha, ele está citando um texto de Gênesis escrito por Moisés. Se ele cita que Moisés fez 430 anos depois de Abraão, você imagina quanto isso volta até o Gênesis, ou quanto tempo isso vai até Moisés, quantas gerações se passaram até Paulo lá no Novo Testamento. Então, se lá era 430, aqui facilmente chegaria próximo dos 1000, porque só o período entre os dois testamentos são mais de 400 anos. Se a gente pensar no profeta Isaías, que viveu muito tempo depois ali de Moisés, Isaías são 600 anos antes do nascimento de Cristo. Então, facilmente ultrapassa 1000 anos antes os acontecimentos que são citados por Paulo aqui, citados na palavra de Deus. Mas ele vai lá para o Gênesis escrito por Moisés e diz: olha, quando ele conta a história de Abraão, ele diz que Abraão recebeu a promessa foi feita a Abraão, o seu descendente. Esse seu descendente que ele está falando é Cristo. Ele está interpretando o Antigo Testamento. E aí vem uma coisa que acontece muito no nosso tempo. Há muitos pregadores que eles leem o texto e eles tentam fazer da mesma forma que Paulo. Dizendo: ó, isso aqui significa aquilo. E nós precisamos tomar muito cuidado, porque eu me lembro até hoje de um colega de classe, ao questionar o professor sobre isso, ele dizia: mas se Paulo leu lá Gênesis e disse: ó, lá em Gênesis, isso aqui que vocês estão lendo significa isso, fazendo uma que nós chamamos de alegoria, está fazendo uma comparação alegórica, por que eu não posso fazer a mesma coisa? E o professor foi categórico com ele, parou, deu aquela pausa dramática, respirou, meio que um sorriso no canto da boca. Ele se virou para o aluno e falou: não, porque Paulo era inspirado pelo Espírito Santo para escrever a palavra, você não é. Nós não podemos interpretar, mas quando no Novo Testamento, o autor do Novo Testamento, ele se volta para o Antigo e diz: olha, quando isto foi escrito, significa isso aqui. Então aqui nós temos uma interpretação inspirada pelo Espírito Santo. Então quando Paulo diz que o descendente que se refere lá em Gênesis é Cristo, é porque é Cristo. Não é a minha interpretação, a minha interpretação de
algo. É ele que está dizendo. Então ele vai dizer: a promessa foi feita a Abraão e ao seu descendente. A promessa, ele aponta para uma figura do Antigo Testamento, que é Cristo. Quando nós lemos a história do Antigo Testamento, muitas das histórias ali, eles apontam para Cristo. Eles vão dar exemplos de Cristo. Muitos dos heróis do Antigo Testamento nós chamamos que são tipos de Cristo. Eles vão demonstrar características do Redentor. Isso está em toda a história bíblica. Por quê? Porque toda a lei, porque todos os profetas, em última instância, eles estão apontando para Cristo, porque Cristo é a consumação da lei. Só Ele pode cumprir toda a lei. Então Ele é a consumação. Então, quando nós pensamos sobre lei e sobre a graça, nós vemos que a promessa veio antes da lei. E não só veio antes da lei, mas a promessa ela já apontava para o mesmo para qual a lei aponta. Se nós formos lá para o versículo 19, ele vai continuar descrevendo a lei, dizendo: qual, pois, a razão de ser da lei? Se a lei ela não pode salvar, foi o que ele diz nos versículos anteriores, até o versículo número 18, então para que ela existe? Para que existe a lei se ela não pode salvar? A palavra diz aqui, olha, Paulo no versículo 19: ela foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada no meio de anjos pela mão de mediador. Então a lei ela vem por causa do pecado. O próprio apóstolo Paulo, em um outro das suas cartas, ele vai dizer que a lei ela me aponta o pecado. Se eu não tivesse a lei, eu não ia saber o que é pecado. Então, a lei ela vai apontar para a mesma coisa que a promessa aponta, e a promessa é anterior, e a promessa é que traz salvação. A lei ela vem depois não para nos salvar, mas ela vem para nos mostrar o que é pecado. Porque uma das coisas que tem acontecido nos nossos dias é justamente que as pessoas, quando se fala de salvação, ele não julga necessitar dessa salvação que nós temos. E em parte isso é culpa nossa, porque nós temos deixado de lado alguns dos pontos essenciais do Evangelho. Nós temos abrido mão de confrontar as pessoas os seus erros. E os homens acreditam que eles são bons e que eles podem ser salvos sem Cristo. Você já vê, nós estamos num tempo que eu considero quase como uma esquizofrenia de pensamento, porque as pessoas dizem não acreditar na Bíblia, mas ficam bravos com a gente quando a gente diz que pela Bíblia eles não vão entrar no céu. As pessoas dizem que não acreditam que existe Deus, mas nos questionam: e o céu, eu vou entrar ou não vou entrar? Eles querem que a gente diga que eles vão entrar no céu, mas eles não querem acreditar no Deus que a gente acredita. Então é um pensamento completamente doido, completamente esquizofrênico. A pessoa vive uma coisa, mas quer outra. Ele não quer viver como cristão, mas quer entrar no céu do cristão. Ele diz que não acredita em nada do que a gente diz, mas fica com raiva quando nós afirmamos. Assim, essas pessoas eles vão justamente se basear nessas ordenanças antigas, tem toda essa carga que é colocada sobre os ombros dos homens, para tentar mostrar que, olha, vocês oprimem demais as pessoas, justamente porque eles não entenderam que não é a lei que salva, não é a minha obediência que salva. Quem salva é Cristo. E eu acho muito interessante aqui, e algo que aparece no versículo de número 20. Para mim é um ponto assim. Eu sempre, quando leio o texto, tem um ponto que eu considero que é meio que a chave que destranca todo o resto. É algo assim que deve concentrar a nossa atenção no versículo 20, quando ele fala que talvez você já tenha lido algumas vezes, e por vezes você percebeu o que está escrito e estranhou, mas não se aprofundou nisso, ou até mesmo passou assim por cima, como se fosse um erro de grafia, um erro de impressão. Versículo 20 diz: olha, o
mediador não é de um, mas Deus é um. Preste atenção, com calma nessas linhas. Olha aí na sua Bíblia. Pense aí no nosso português, aquilo que nós falamos diariamente. Faz sentido a forma como está escrito? Ele está falando, o mediador não é de. Você nunca estranhou isso? A gente lê quase como assim, o mediador não é um, mas Deus é um. Mas ele diz, o mediador não é de. Por que ele escreve isso aqui? O que é interessante? Ele está falando da lei. Ele diz que a lei ela vem para apontar para Cristo, né? Ela foi adicionada por causa da transgressão, mas ela já vem para apontar para Cristo como mediador, como descendente de Abraão. Mas aqui ele fala que o mediador não é de um. Aqui simplificando, há muitas explicações teológicas, né? Há alguns comentários de livros de estudo que vão falar que ele está querendo dizer que Deus ele atua sozinho, né? Mas isso é muito mais incrível dizer que Deus é um. Mas a grande questão aqui é que ele diz que o mediador, Cristo, essa figura que está sendo apresentada, tanto no versículo 16, quando nós lemos, como descendente de Abraão, como aquele para o qual a lei aponta no versículo 19 e no versículo 20, ele quer dizer que esse mediador ele não está restrito a um grupo só. Pense bem, Paulo está falando aqui a um grupo de judeus que perseguiam a igreja e tentavam convencer o povo que eles precisavam se tornar judeus para ser salvos. A gente vem falando isso desde a primeira meditação que nós tivemos aqui em Cartas. Então, eles falam assim, olha, vocês já também, vocês conheceram Cristo, mas se vocês não se tornarem judeus, se vocês não se circuncidarem, se vocês não observarem os dias santos, se vocês não deixarem de comer as coisas assim assadas, vocês não vão ser salvos. Então eles estão dizendo, vocês têm que viver, têm que se tornar judeus para ser salvos, como se o Evangelho ele trouxesse a salvação exclusivamente dentro do judaísmo. Esses eram os judaizantes. Então quando ele diz que o mediador não é de um, esse um que ele está se referindo é um povo. O mediador da aliança, aquele que vem trazer a salvação, ele não é mediador de um só povo. Então, conforme nós vimos anteriormente, o primeiro ponto do texto, ele fala que a promessa ela vem antes da lei. Tem que voltar com essa informação lá para o versículo de número 15 e reler novamente, a gente vai entender que também a promessa vem antes do povo. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, ainda não existia povo, só tinha Abraão. E quando Deus fez a promessa a Abraão, ele disse que em Abraão seriam benditos todos os povos da terra, não só um povo. O grande erro de Israel na história da Bíblia, da palavra, é justamente ele entender que algo era exclusivamente seu, quando eles se fecharam para o que estava ao seu redor e não quiseram compartilhar dessa palavra. Quando, para fugir do pecado, da idolatria, eles se trancaram como se todos os outros povos eles não pudessem compartilhar também disso. Isso é demonstrado no livro de Atos, quando as primeiras pregações aos gentios são feitas e os judeus eles ficam assombrados e questionam tanto Pedro quanto Paulo sobre o pregar para gentios, porque eles entendiam que o evangelho tinha que ser dado só para os judeus. Isso é relatado lá no livro de Atos, na primeira dispersão, quando o evangelho chega a Antioquia. Eles achavam que era só para os judeus. Eles viveram como se fosse só para os judeus. Eles não entenderam que a salvação ela não vem só para os judeus. Se a gente olhar a história bíblica, a promessa ela vem antes. Deus constitui um povo para demonstrar essa promessa no seu povo. Deus constitui a lei para mostrar o que ele esperava daqueles que estavam debaixo dessa promessa, para mostrar o que desagradava a ele, que aqueles que estão debaixo da promessa fizeram. Então, a promessa de Deus em Cristo Jesus,
ela é anterior a tudo isso. E tudo que nós vivemos e tudo que nós fazemos é para que seja demonstrado em nós que o sacrifício de Cristo foi derramado sobre nós. Então, quando um cristão, quando um crente do ele vive o Evangelho, quando ele estuda a palavra, quando ele evita fazer algo, quando ele deixa de estar em determinado ambiente, quando ele faz as coisas que, segundo a visão do mundo, são tidas como coisas de crente, ele não está fazendo aquilo para ser salvo. As nossas ações são para demonstrar que Cristo nos salvou. Não é para ser salvo, é porque nós já somos salvos. E aí vem um grande problema nos dias de hoje. Muitas pessoas, a exemplo aqui, quando ele tem que dizer que quem fez a promessa veio, mas foi adicionada depois. E o mediador ele não é exclusivamente do povo, ele está dizendo também para nós que o mediador, a salvação ela não é exclusiva nossa. Então nós não podemos viver como cristãos, assim como Israel fez, enclausurados dentro do nosso meio, do nosso gueto evangélico, presos como se tivesse tudo bem, mas nós precisamos lembrar que essa mensagem que nós recebemos, ela precisa ser transmitida também para aqueles que estão diante de nós. Porque se anteriormente falou que os filhos de Abraão são os filhos da fé de Abraão, aqui ele está dizendo que a promessa que foi feita para Abraão, ela tem que se refletir em nós também. Qual a promessa a Abraão? Deus prometeu a Abraão dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele não falou: vou abençoar a sua família só. Assim nós como cristãos, a gente não pode viver como se Deus fosse para abençoar somente a nossa família, somente os nossos amigos, somente o nosso grupo, somente a nossa igreja. Mas a bênção que Ele derramou sobre nós é para que ela abençoe todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, porque o Redentor ele não é de um só povo, ele não é de uma só igreja, mas ele é de todas as igrejas espalhadas pela face da terra. O Redentor não é só daqueles que estão aqui dentro, mas também de todos aqueles aos quais o Senhor Deus chamar, segundo a Sagrada Escritura. E aí nós precisamos entender que nós não temos um Cristo que fica fechado dentro do nosso espírito, mas Ele está acima de nós. E nós somos meros servos seus. Nós não temos o poder de conceder ou deixar de conceder Ele algo. Nós temos a obrigação de demonstrar para as pessoas que nós o recebemos, e através de nós, da pregação, porque foi escolha dele, Ele vai continuar alcançando todos aqueles aos quais Ele determinou que são salvos até o fim dos tempos. Então nós não podemos ficar como Israel, fechados. A promessa, a lei, o costume, tudo aquilo que nós fazemos, ele vem depois, ele vem para mostrar o que agrada a Deus, mas ele não é o meio pelo qual nós somos salvos, porque a lei não pode salvar ninguém. É isso justamente que ele diz no terceiro passo do texto, aí a partir do versículo 21, versículos 21 e 22. Ele diz: é porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça na verdade seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida a os que creem. Então, a lei pode salvar? Ele responde no versículo 21. Se a lei pudesse salvar, a justiça viria pela lei. Mas a justiça não vem pela lei. Esta é a afirmação do apóstolo Paulo, aqui nos versículos 21 e 22. A lei veio para mostrar o pecado. A lei veio para mostrar que nós somos pecadores. Se nós observarmos os 10 mandamentos com profundidade, não como as pessoas olham, nós vamos perceber que nós caímos, todos eles, todo o tempo e em todo momento. Quando nós falamos que somos pecadores, nós não podemos ser condescendentes e achar que isso é só um discurso de humildade. É porque realmente nós somos pecadores. Quando nós olhamos para a Escritura, ela vai nos dizer aquilo que é pecado.
pecado, nosso Senhor Jesus Cristo faz uma demonstração disso quando ele, pregando o Evangelho, ele faz a sua interpretação da lei. Por exemplo, quando ele diz lá para aqueles que o estavam interrogando: ouviu o que diz os antigos, se alguém for pego em flagrante de adultério, será morto. O que é que acontecia? Lá nos 10 mandamentos está escrito: não adulterarás. Só que o que é o adulterar está lá nos 10 mandamentos. Para os judeus, os fariseus, era quando a pessoa era pega em flagrante de adultério. Ela tinha consumado o ato e era provado isso, e a partir do momento que era provado, ela era punida de morte. Só que Jesus, ele vem nos mostrar isso. Eu, porém, vos digo, não é quem for pego em flagrante, mas aquele que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou. Então a interpretação é muito mais profunda. E se nós formos à profundidade que Cristo interpreta os 10 mandamentos, nós vamos perceber que nós os quebramos todos os dias. E aí talvez alguém se levante e vai dizer: ah, mas desse jeito também não escapa ninguém. Mas é justamente esse o objetivo da lei. A lei ela não veio como uma receita de bolo e você se cumprir direitinho vai dar tudo certo. Ela veio justamente para nos mostrar que a gente não consegue. É impossível. É uma meta impossível de ser alcançada. E aí nós vamos perceber que se não fosse Jesus Cristo e o seu sacrifício, nós estaríamos perdidos. Só através dele. E é justamente o que ele nos diz no versículo 22. A Escritura, ela colocou tudo debaixo do pecado, para que, mediante a fé, a promessa for concedida aos que creem. Quer dizer, a Escritura, ela vem nos mostrar todo o pecado. Quando a Bíblia nos ensina tudo aquilo que nós fazemos aqui, reunidos como igreja, nos estudos bíblicos, na nossa escola dominical, nas pregações de domingo, todo aprendizado, toda oração, todo exercício espiritual, é justamente para nós entendermos que nós somos miseráveis e pecadores e totalmente dependentes de Deus. Assim, nós vamos entender que não é porque eu sou membro de igreja, e as pessoas confundem isso, e muitas vezes nós aqui dentro acabamos confundindo o pensamento de lá com o pensamento bíblico, porque muitos acham que aquele que está dentro da igreja, ele é uma pessoa melhor do que está dentro da igreja, que aquele que prega a palavra, ele é alguém assim, espiritualmente superior, que aquele que demonstra santidade, o sujeito que sobe ao monte para orar, aquele que faz longas orações, aquele que lê a Bíblia e orgulhosamente fala assim: eu já li a Bíblia toda não sei quantas vezes, aqueles que mostram essas coisas, que têm aparência de piedade, como Paulo fala lá em 1 e 2 Timóteo, tem aparência de piedade, mas não tem poder, porque esses exercícios, eles não dizem que a pessoa é melhor. Nós fazemos isso quanto mais nós aprendemos a palavra, quanto mais nós entendemos a Escritura, quanto mais nós vivemos espiritualmente, quanto mais nossa vida devocional é afincada no Senhor, mais nós vemos que nós somos pecadores. E é por isso que é tão difícil manter uma vida espiritual concentrada no Senhor, porque a gente vai indo e a gente vai vendo, se sentindo pecador, se sentindo pior, mas essa é a condição. Quanto mais nós nos aproximamos do Santo, daquele que governa todas as coisas, através da luz dele que emana sobre nós, nós vamos ver os nossos pecados, se aproximar de Deus, assim reconhecer pecador, é entender que nós não temos a mínima condição. Mas aí que nós vamos entender que só pela fé a promessa é concedida a cada um de nós. Só pela fé nós podemos ter certeza da vida eterna. Só pela fé em Jesus, o seu sacrifício e do que ele fez por nós. Assim, Paulo vem apresentando a lei como algo que vem depois, só para nos ajudar a entender o que é errado e o que é certo.
mas trazendo e contextualizando para nós hoje. Nós precisamos entender as palavras do apóstolo Paulo, que não é a igreja, não é o ser membro, não é a forma como nós nos vestimos. Apesar dessas coisas, elas serem extremamente importantes para a nossa vida. Não são os estudos bíblicos que nós participamos, não é os mergulhar no estudo da palavra, na teologia, no entendimento, apesar disso ser muito necessário para nós. Mas se nós basearmos a nossa vida somente nisso, nós só encontraremos desespero em nosso coração. Mas ele vem nos mostrar, quando as pessoas elas vêm sobre nós, tentando dizer que a gente tem que fazer parte disso ou daquilo para ser salvos. Nós podemos olhar para as palavras do apóstolo Paulo em Gálatas e dizer: olha, a igreja, a lei, as ordenanças, os costumes cristãos, a literatura, as músicas, tudo isso vem depois. Primeiro lugar, eu sou salvo em Cristo Jesus. E é justamente essa salvação que vai moldar todo o restante. E se a gente parar de se preocupar, como é que eu posso agradar aos outros? Como é que eu posso parecer um crente mais salvo? Eu me concentrar em ter um relacionamento com aquele que deu a sua vida por mim na cruz. Todas essas outras coisas, elas vão ser acrescentadas. Aquela dificuldade que nós temos para entender o Senhor, a dificuldade para ler a Bíblia, que sempre acontece alguma coisa e nós não conseguimos entender, a dificuldade para orar e se concentrar na oração falando com Deus, tudo isso é resolvido quando nós entendemos que, em primeiro lugar, antes de tudo, antes de eu ser um leitor da Bíblia, antes de eu ser um membro da igreja, antes de eu cantar ou querer louvar a Deus, antes de eu ser um estudioso da palavra, eu preciso ser salvo em Cristo Jesus. E esse relacionamento é a base de todas as coisas. E esse é justamente o desafio para todos nós que estamos aqui. Porque no momento ou no outro, você como crente já tem experiência no Evangelho, já está há alguns anos nessa carreira cristã. Você se afasta, assim como a palavra fala lá em Apocalipse, sobre a igreja de Éfeso. É como se o primeiro amor foi ficando para longe. Nós nos ocupamos nas coisas que as pessoas veem, nós nos ocupamos nos programas, nós nos ocupamos nas obrigações, deixamos o nosso relacionamento básico principal para trás. Então Paulo escreve para nós reatarmos nosso relacionamento com Deus, renovarmos a base de tudo, aquilo que vem antes de todas as coisas, que é a nossa fé em Cristo Jesus. E se alguém que está aqui ainda não teve esse relacionamento, se você não consegue se lembrar do momento que você entregou a sua vida a Cristo, você diz: Senhor, eu quero que você seja o Senhor e Salvador da minha vida. O que Paulo está dizendo é que não adianta você estar aqui, ouvir a palavra, ver, comparecer, mas não ter tomado essa decisão. E o desafio é justamente agora, não depois, não mais à frente, mas que você você tenha, que você entregue a sua vida a Cristo, pela fé, crendo na promessa de Deus, a promessa que veio antes de tudo, que veio antes da igreja, que veio antes até mesmo do mundo como nós a conhecemos, segundo as palavras do próprio apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2. Coloque ele como centro da sua vida. Destrave as suas resistências, as barreiras que muitas vezes nós fazemos ou encostamos. Às vezes na nossa vida é como se o Evangelho, como se a fé ele fosse um quartinho que nós guardamos ali e abrimos todo final de semana. Às vezes você está numa condição que parece melhor e você diz que o Evangelho toma conta de toda a sua vida, como toma conta na casa, mas nós guardamos um quartinho trancado lá onde não deixamos ele entrar. Em ambas as situações a gente precisa completar tudo isso, porque a lei, porque a palavra, porque o ensinamento vem só para nos mostrar como agradece Deus, que já fez tudo necessário para nos salvar. Agora nós precisamos, assim como nós cantamos, nos entregar a Ele, colocar Ele como centro da nossa vida. E aí, quando nós colocamos Deus como centro da nossa vida,
Cristo como Senhor sobre o nosso viver diário, aí nós podemos abraçar a promessa, descansar de que a vida eterna está preparada